Oi, meu povo! Hoje estamos no Pullman National Park Service. Você está se perguntando o que diabo é isso? Eu nunca ouvi falar. Eu também não tinha nunca ouvido falar até um dia desse. Qual o propósito do vídeo? Vamos descobrir juntos. Mas eu estava em casa pensando, por que eu gravo meu canal? Uma coisa diferente de Chicago, que nunca apareceu. Aí fui, Google, o que fazer? Aqui um pouquinho de contexto. Chicago é meio que dividido em norte e sul. É meio não, todo endereço em Chicago é não sei o que norte, tipo assim, norte ou sul, o nome das ruas, ou oeste e leste. De forma geral, no contexto histórico, o sul da cidade, ele é mais negligenciado e sofre bastante preconceito. Então, tipo, as pessoas dizem, não vá no sul, não tenha nada, é muito perigoso, não sei o que. Eu entendo que a situação de perigo pra gente que é brasileiro, sempre vai ser diferente, a gente nunca vai sentir esse perigo que eles dizem, não existe, mas existe pra eles que moram aqui. De maneira geral, eu acho que uma coisa leva a outra, tipo, é um pouco mais perigoso e aí as pessoas negligenciam, e aí porque tá negligenciado, não tem o que fazer e vai ficar nesse ciclo vicioso que não melhora. Mas a gente realmente tá bem no sul, aqui é na altura da rua 111, enfim, vou botar aí no mapa pra vocês verem, e a gente nunca veio aqui. E ontem eu tava pesquisando pra poder saber se tinha alguma coisa pra fazer, aí cheguei nesse negócio. De maneira geral, o nome Pullman, talvez eu lembre alguma coisa, porque aquele pão que tem um ursinho, o pão Puma, é desse nome, tá relacionado com isso. Mas vamos lá, eu pensei que a empresa só fazia pão, só que na verdade essa empresa existe há muito tempo, um homem muito rico, que o nome dele era George Pullman, ele criou esse negócio aqui, ele tinha uma empresa que fazia vagão de trem luxuosos. O pão, para chegar na história do pão, ficou famoso porque eles começaram a servir no trem o pão de forma. E aí por isso que hoje o pão chama Puma. E eu não faço a menor ideia se o pão Puma no Brasil até hoje é da mesma empresa, que aí já é muita informação e eu não consegui achar ontem. Na época ele criou essa área aqui para ter a produção dos trens e ele criou como se fosse para ser uma cidade para os trabalhadores que tinham trabalhos podres e isso virou um problema no futuro? Sim, porque eles não tinham direito trabalhista? Sim, também, pessoas ricas fazem isso. Até hoje em dia, nada mudou. Fazia esses vagões de trem aqui e as pessoas moravam aqui, então, teoricamente, tem esse prédiozão aqui e tem umas casas num estilo assim meio europeu da época, porque isso aqui foi no ano de, tô olhando na placa, 1881. E por alguns anos ficou ele tendo controle sobre a fábrica e as casas, mas depois que teve o problema, ele teve que vender as casas. Enfim, eu espero quando eu entrar lá eu descubra mais informações, no centro de visitantes. Esse negócio ficou aqui meio abandonado por um tempo, mas foi restaurado e em 2015 o Obama fez lá um decreto para isso aqui ser um parque nacional. Talvez você já tenha ouvido falar dos parques nacionais dos Estados Unidos, que tem uns famosos, Eu acho que o Grand Canyon é um parque nacional, Yosemite, Yellowstone, todos esses parques nacionais famosos, e aí aqui é um parque nacional. Mas eu acho que como aqui não é de natureza, é prédio, eles tiveram que inventar uma outra denominação, por isso que ficou um National Park Service. Enfim, eu não sei, que aí seriam coisas, detalhes do governo, mas tudo isso eu já passei 2 horas falando, vamos ver se tem alguma coisa de proveito pra gente fazer aqui mesmo. Pelo que eu pesquisei ontem, os parques nacionais você tem que ter um passe que paga, mas aqui é de graça, porque é um service, não é um parque. Sei lá, gente, essa parte confusa, mas vamos entrar aqui no centro de visitantes. Quando você entra nessa parte aqui, simula o barulho do trem e como era um trem por dentro. Estou me perguntando se pode sentar ali. Estou aqui viajando pelos trens que não existem nos Estados Unidos e quando existem, demora 35 horas. Eu li a primeira placa que tem lá fora e eu já descobri que a empresa não existe mais. Então, no Brasil, alguém deve ter comprado e registrado o Puma para usar de outra forma. Mas não existe mais. O bairro que fica isso aqui chama Puma. Então, tipo, além desse negócio histórico que tem aqui, tem um bairro que chama Puma também em Chicago, que eu descobri ontem, depois de quase 6 anos morando aqui, para você entender como o Sul é renegado nessa cidade. Meu povo, nas placas, que tem muita placa, muita coisa para ler. Se eu fosse ler tudo, eu ia ficar 3 dias aqui lendo. Diz que o Puma tinha uma ideia assim, vou fazer um lugar ótimo para todo mundo morar, ter tudo. Eu já duvido daí, do começo, mas vamos supor que ele tinha essa vontade.
foi feito, né? Além da fábrica, tinha casa para o povo morar, tinha um hotel, tinha área de lazer. Só que, em algum momento, as pessoas começaram a se revoltar, porque imagina seu patrão ser também a pessoa que controla a sua casa. Isso não tinha como dar certo, né? Portanto, não deu. E aí, em 1894, as pessoas entraram de greve e muitas coisas aconteceram, coisas ainda que eu vou ler, porque até agora eu só li o começo. Nessa parte aqui está explicando da greve, é o que aconteceu. Em 1893, teve uma crise econômica e aí eles fizeram o quê? Vamos cortar o salário do povo, porque estamos em crise econômica, o país inteiro. Só que foi o que eles fizeram, o aluguel que eles pagam para morar na cidade, que eu, dono da empresa, criei, vai continuar o mesmo. Então agora você ganha menos e paga o mesmo tanto de aluguel. Por isso que o povo se revoltou. Último take, eu estava aqui, né? Aí tinha um cara que trabalha aqui, ele falou assim, a gente vai fazer um tour guiado às 11 horas, vocês querem ir? Aí a gente foi. Só tinha nós dois e outras 2 pessoas, então só 4 pessoas. E eu perguntei pra ele, quanto tempo demora? Ele, é que eu falo bastante, uns 45 minutos. Demorou 1h10, mas foi muito bom. Ele explicou bastante coisa. E aí, assim, obviamente, né, eu vou resumir, porque também eu nem sei as coisas direito. Eu acabei de escutar e já esqueci metade que eu sou bruca. Mas eu tava falando da história da greve, né? Quando a greve aconteceu, é muito mais complexo, mas assim, aconteceu várias coisas ao ponto de, tipo, todas as estradas ferroviárias, todas as ferrovias pararem de funcionar. E aí o Estado fez o quê? Vamos bater nas pessoas, que basicamente foi isso que aconteceu, para fazer esses trens voltarem a funcionar. E aí, no final, tipo, as pessoas meio que tiveram que voltar a trabalhar, porque não teve jeito, elas não queriam morrer e apanhar, porque algumas pessoas morreram. E a única coisa que saiu disso foi que eles, o presidente da época, assinou o Labor Day, que é o Dia do Trabalho, que aqui não é 1º de maio, que nem no resto do mundo. Então as pessoas ganharam um dia de feriado a custo de todas as horas de trabalho que elas tinham que trabalhar. E se você googlar, que eu fiz isso ontem, eu estava pesquisando para fazer o vídeo, já existiam alguns estados que comemoravam o Labor Day, mas a partir dessa greve foi que virou um feriado nacional. Ele falou também que foi o Obama, né, que ele falou que a palavra certa proclamou isso aqui. Tinha os trabalhadores que trabalhavam no trem, que eram pessoas negras, e aí elas não podiam participar do mesmo sindicato que as pessoas brancas, apenas o mundo sendo o mundo. E aí, como a Michelle Obama, né, é uma mulher negra, o vô dela trabalhava nos trens, e aí por isso que ela tinha, tipo assim, essa ligação com a família e teve o interesse também em transformar isso aqui num parque nacional. Mas o homem falou mais de 1 hora, e ele poderia falar mais, ele era muito empolgado, o guia do parque foi muito simpático. Realmente foi uma coisa relevante para a história do país. Assim, teve várias inovações do negócio do trem, tipo, coisas diferentes. A história é complexa, pessoal. E eu sou o quê? Apenas um rostinho bonito para o YouTube, eu não sei explicar direito. Aí a gente voltou aqui para a exibição, né? Nessa parte aqui falando dos porters. Eu acho que não tem uma tradução direta assim pro português. E o que eles faziam? Basicamente eles faziam qualquer coisa que os passageiros quisessem para ganhar, tipo, gorjeta. E teve muita gente que veio do sul depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, como as pessoas que antes eram escravizadas, fugiram do sul pro norte e trabalhavam também dentro desses trens. E aí foi a história do vô da Michelle Obama aí, que também era. Diz que o Malcolm X, que também é famoso, já trabalhou como portas nos trens da... Daqui a pouco eu vou também andar fora, porque como era uma cidade, né, além desse prédio na exibição, tem vários prédios fora. Mas aí, enquanto eu tô me lembrando, ele falou que, tipo, apesar do aluguel ser mais caro e ter a questão da empresa, era um canto bom de morar, porque pra época eles tinham gás pra ter luz, tinha água encanada, tinha banheiro, tipo, sem ser fora da casa, né? Então, realmente todo o território aqui da cidade era uma, tipo, arquitetura mais moderna, então teve várias coisas pioneiras com relação a isso. Terminamos aqui a exibição, aí tem uma lojinha, mas no futuro, teoricamente, é para ter mais coisa. Tem outros 2 andares nesse prédio que não tem nada ainda. Eles estão esperando, em algum momento, ter um vagão também para ter em exibição, porque só tem o fake ali. Vamos ver quanto é que custa uma coisa. O quê? R$28,95 essa blusa. Tá bom, né? Tem até umas coisas da Michelle Obama. E tem coisas relacionadas também com quando as pessoas fugiram do sul depois da Guerra Civil. Viemos dar uma volta aqui por onde eram os prédios, né? Nossa, tem um eco, onde as pessoas moravam da cidade, sem ser a parte da fábrica. E
Quando a fábrica declinou e a empresa fechou, o bairro aqui meio que quase que se acabou, mas o guia disse que teve movimentos das pessoas que moravam aqui para manter. Alguns prédios, né, foram destruídos, mas outros ainda são mais ou menos bem conservados da época. E a maioria dos prédios é nesse tijolinho vermelho, porque a empresa que fazia os trens também tinha uma fábrica de tijolo e construiu tudo usando esse tijolo. Essa parte aqui que tem esses arcos e tal, onde tinha loja antigamente, o pessoal vinha comprar coisa aqui. Aí não era só a empresa que tinha lojas, você podia ter um comércio aqui, se você era um comerciante. Esse prédio aqui, por exemplo, acho que ele, né, tá um pouco acabado, como dá pra gente ver. Deve ter sofrido aí na época do declínio da empresa. Mas hoje em dia, né, ó, private property, alguém ainda vai decidir o que fazer com isso. Cada canto tem essas coisas, essas estruturas desses arcos aí. E as ruas ao redor, todo mundo, era o povo que trabalhava, que morava aqui. Aqui é uma igreja e o cara falou que esse material, né, que é diferente, como eu falei, do tijolo vermelho, trouxeram da Filadélfia. E aí ele não é muito bom pro clima de Chicago, porque tá tendo que ser refeito, uns ajustes só, por isso que tá com esses tapumes. É uma igreja, porque está escrito aqui, é a Greenstone United Methodist Church. Essa parte hoje em dia é um parque da cidade, que pelas placas está escrito, né, Chicago Park District. Então algumas partes é o Parque Nacional, algumas partes é parte da cidade de Chicago. Tem um prédio ali que é do estado de Illinois, então um pouco confuso, mas aqui o nome do parque é Arcade Park, porque antigamente tinha um prédio que chamava Arcade. Diz o guia que era tipo o primeiro shopping do Midwest. Era onde tipo as pessoas se reuniam para fazer tudo. Então tinha dentista, tinha loja de comprar roupa, tinha um teatro. Todo mundo que morava na região, o point era ir pro Arcade. Tem essa placa aqui falando do Arcade, que eu falei que era tipo shopping. Tá um pouco na sombra, não sei se vai dar pra ver muito bem, fora que as fotos são antigas, né? Mas aqui é uma foto de como era por fora, que esse prédio não existe mais, e por dentro aqui que eu falei que tinha as lojas. Esse prédio aqui, na época, era um hotel, que chamava Hotel Florence, que era o nome, acho que, da filha mais velha do dono da fábrica. E ele era muito chique na época, então, assim, a maioria dos trabalhadores da fábrica não tinham dinheiro pra frequentar aqui, né? Mas esse prédio existe aí até hoje. O prédio, hoje em dia, é o prédio que é do estado de Illinois. Parece que eles estão trabalhando para restaurar, ter coisa também, porque apesar do Obama ter declarado em 2015 que aqui era um National Park, né, um parque nacional, o Parque Nacional mesmo ali só abriu em 2021, então ainda tá meio no início da transformação desses espaços em exibições e para ter mais informação pro público. Ali na porta ainda tem o nome, ó, Hotel Florence. Eu vou ali, nem sei se eu posso, mas eu vou. Acho que pode, que não tem nada dizendo que não pode. Na época foi construída as casas aqui, né? E apesar de tipo, todo ter sido o mesmo arquiteto e o objetivo era só para ser da fábrica, o arquiteto se preocupou em tipo, fazer elas ligeiramente diferentes para não ficar uma coisa tipo, as casas são tudo igual. E realmente elas são um pouquinho diferentes uma das outras. Chegamos ao final do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer, foi a minha primeira vez também, achei interessante, óbvio que como eu fiz o tour guiado, né, eu peguei mais informações, se um dia você vier, você também pode fazer o tour guiado, é gratuito, 11 horas da manhã, no mais eu tentei trazer as informações que eu consegui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, se você gostou do vídeo, deixa um like para me dar um apoio, se você tem algo para me dizer, alguma ideia de vídeo para o futuro, coloca nos comentários, no mais eu te vejo no próximo vídeo, tchau!